Correção do simulado 07 de indivisíveis. A fadiga é uma circunstância orgânica que potencializa a possibilidade de ocorrência de acidentes em uma via ou mesmo durante a jornada de trabalho no trânsito urbano. Em caso de fadiga, o condutor do veículo deve, letra B de bola, que é a resposta certa, entrar em contato com sua empresa e informar que precisa programar uma parada urgente. Pergunta de número 2. Dirigir com atenção, tanto concentrada quanto distribuída, utilizando todos os meios para ter uma visão completa e assumir a condição de condutor consciente, antecipando ações e utilizando bem os retrovisores, eliminando os pontos cegos de visão do veículo. Qual é essa atenção? Letra B de bola, que é a resposta certa. Atenção difusa. Pergunta de número 3. Para evitar colisão com o veículo da frente, você deve, letra B de bola, que é a resposta certa, ficar alerta, dominar a situação, manter distância e começar a parar mais cedo. Pergunta de número 4. Podemos afirmar que a direção defensiva tem a finalidade de, letra C de casa, que é a resposta certa, conscientizar motoristas da necessidade de mudança de comportamento para dirigir com mais segurança e evitar acidentes. Pergunta de número 5. O motorista defensivo é aquele que dirige, letra B de bola, que é a resposta certa, sem acidentes, apesar das ações incorretas dos outros e das condições adversas. Pergunta de número 6. Ao perceber que um veículo vai te ultrapassar, o que deverá ser feito? Letra A, que é a resposta certa, auxiliar o outro motorista a ultrapassar com segurança. Pergunta de número 7. O condutor de veículo, ao fazer uma manobra de marcha ré com segurança, deve, letra C de casa, que é a resposta certa, não depender só dos espelhos retrovisores e, se possível, contar com a ajuda de terceiro. Pergunta de número 8. Ao realizar uma conversão com o veículo que excede os limites legais, o condutor deve, letra B de bola, que é a resposta certa, evitar vias estreitas e realizar a manobra com muito cuidado, sabendo que o veículo exige maior espaço. Pergunta de número 9. O disco diagrama de tacógrafo deverá ficar à disposição da fiscalização por quanto tempo? Letra D de dado, que é a resposta certa, 90 dias sem acidente ou 1 ano em caso de acidente. Pergunta de número 10. A placa destinada a estabelecer as condições, proibições, obrigações ou restrições ao uso das vias é a D, letra B de bola, que é a resposta certa, regulamentação. Pergunta de número 11. Ao perceber a placa de advertência A1A, o condutor deverá reduzir a velocidade, pois, letra C de casa, que é a resposta certa, à frente existe uma curva acentuada à esquerda que favorece a ocorrência de acidentes. Pergunta de número 12. Qual a velocidade máxima permitida para um caminhão que circula em uma rodovia de pista dupla sem sinalização? Letra A, que é a resposta certa, 90 km por hora. Pergunta de número 13. Quais são os limites máximos estabelecidos pelo DENIT para a obtenção da AET anual? Letra D de dado, que é a resposta certa, 30 metros de comprimento, 3,20 metros de largura, 4,40 metros de altura e 57 toneladas de peso bruto total combinado. Pergunta de número 14. Os veículos especiais ou combinação de veículos, quando transitando pelas rodovias federais, serão fiscalizados por quais órgãos? Letra D de dado, que é a resposta certa, Polícia Rodoviária Federal e DENIT. Pergunta de número 15. O que significa EVE, segundo Resolução 1/2021 do DENIT? Letra C de casa, que é a resposta certa, estudo de viabilidade estrutural. Pergunta de número 16. Zelar pela integridade da carga, do veículo, da via, como também cumprir o prazo combinado com o cliente para a entrega será do, letra B de bola, que é a resposta certa, transportador. Pergunta de número 17.
Quantos dispositivos são necessários para amarrar uma bobina que pesa 35 toneladas, transportada na posição horizontal? Letra B de bola, que é a resposta certa. Mínimo de 3 de amarração de topo e 4 de amarração direta. Pergunta de número 18. Bobinas também podem ser fixadas no piso da carreta para serem transportadas, desde que sejam tomadas as seguintes providências. Letra B de bola, que é a resposta certa. Uso de paletes ou berços planos de metal ou madeira. Pergunta de número 19. Qual a quantidade mínima do conjunto de travas para amarração longitudinal e transversal de um bloco de rocha na carroceria do caminhão? Letra D de dado, que é a resposta certa. 8 travas. Pergunta de número 20. Para uma melhor segurança na arrumação da carga de toras, devemos... Letra A, que é a resposta certa. Colocar as toras de maior diâmetro nas camadas inferiores. Pergunta de número 21. Cada equipamento utilizado para a fixação longitudinal e transversal dos blocos de rocha na carroceria do veículo deverá ser capaz de resistir no mínimo a quantas toneladas de força de carga efetiva? Letra D de dado, que é a resposta certa. 10 toneladas de força. Pergunta de número 22. Bobinas devem ser amarradas com... Letra A, que é a resposta certa. Cintas e cabo de aço. Pergunta de número 23. No transporte de tubos metálicos, para evitar a movimentação dos tubos no sentido longitudinal, é obrigatório utilizar quais tipos de dispositivo de sustentação? Letra C de casa, que é a resposta certa. Sistema de proteção frontal ou a utilização de redes, telas ou malhas. Pergunta de número 24. Quem pode efetuar os primeiros socorros? Letra B de bola, que é a resposta certa. Todas as pessoas. Pergunta de número 25. Em caso de acidente com vítima, a sequência correta das ações de socorro será... Letra D de dado, que é a resposta certa. Manter a calma, garantir a segurança, pedir socorro, controlar a situação e verificar a situação das vítimas. Pergunta de número 26. Uma reação química chamada combustão, na qual o combustível reage com o oxigênio, formando gás carbônico, vapor de água e liberando luz e calor, é denominado... Letra C de casa, que é a resposta certa. Fogo. Pergunta de número 27. Envolver o membro amputado em um pano limpo, umedecido com água e colocá-lo em um recipiente com gelo ou água fria. São cuidados relacionados com o quê? Letra B de bola, que é a resposta certa. Amputação. Pergunta de número 28. Quais os tipos de queimaduras? Letra D de dado, que é a resposta certa. Primeiro, segundo e terceiro grau. Pergunta de número 29. Devem existir 4 componentes para que ocorra o fenômeno do fogo. Letra A, que é a resposta certa. Combustível, comburente, oxigênio, calor e a reação em cadeia. Pergunta de número 30. O que é o método de extinção de incêndio por abafamento? Letra D de dado, que é a resposta certa. Impedir o oxigênio de participar da reação. Obrigado e boa sorte na sua prova.